Vamos nós. Membeita mudalha, fiz os 2 pontinhos. Essa sugiá, a gente vai falar sobre colocar. A gente falou da Mishnah sobre alguém que colocou água em cima da água, certo? A gente viu se foi num utensílio que saiu direto do fogo, se foi num copo, não tem problema. Um utensílio direto do fogo teria problema, depende de como é que se coloca, quanto se colocou, a gente viu isso no DAP passado. Agora aqui, ele vai falar algumas coisas de, por exemplo, colocar sal, se pode, se não pode. A Gemara vai ter a discussão se sal ele cozinha ou não cozinha. Na verdade, no final vai ficar que sal só cozinha se for no fogo mesmo, embaixo do fogo. Se não for fogo, o sal não cozinha, então você poderia colocar. Agora, daqui que se tira a alahá, por exemplo, do que a gente faz de chá, nesse café, colocar açúcar, tudo isso na água quente. Você pega uma água, tira do cúmcum, coloca na xícara e faz nesse café, faz um chá. Então, aqui a gente tem duas condições principais que a alahá permitiu a gente fazer um chá, alguma coisa assim. Primeiro, a gente não sabe se isso aqui já na definição de que isso aqui já foi cozido. Então, se isso aqui já foi cozido, se o chá já foi cozido, se esse café já foi cozido, a gente tem uma regra que fala en bishul achar bishul. Você não tem bishul depois de um bishul. Você não fala que alguma coisa é cozida uma vez que ele já foi cozido. Já foi cozido, ele já foi cozido. Agora o que está é coziu um pouco mais, se é que existe essa palavra. Foi um pouco mais cozido, mas não tem bishul achar bishul. O sal de antigamente é o mesmo de hoje? Não, talvez talvez não é o mesmo, não tão refinado, mas é o mesmo princípio. A segunda coisa é o seguinte: mesmo se ele não é cozido, a gente fala que no segundo, no clichêni, não me vachei. Clichêni tem uma regra que fala clichêni e não me vachei. Se você já está no segundo o cli lixona é o que você tirou do fogo. Clichêni é o segundo. Isso já não me vachei. Mas ainda assim tem gente que fala que existe uma coisa chamada kalei abishul, são as coisas fáceis de se cozinhar, que também cozinham no segundo do clichêni. E falam para você colocar, são um pouco mais mahmir, falam para colocar no clichê, no terceiro cli. Então você tiraria do cúmcum passaria para um copo, desse copo para outro copo. Desse terceiro copo, o cúmcum, o copo, todo mundo concorda que não vai ser. Isso aqui não é clichê só. Isso aqui todo mundo concorda que esse aqui com certeza não vai ser. Clichê. Nem kalei bishul. Kalei bishul é de calo, de fácil. Coisa que é facilmente cozida. Vamos lá. Vamos ver da Gemara os casos que a Gemara vai trazer. A Vala Notendo, a gente tinha falado na Mishnah que a pessoa poderia colocar dentro de um copo água para esquentar essa água que ele colocou, certo? O copo é água quente, colocou um pouco de água fria para você esquentar um pouco a água que você colocou. Pode colocar água quente embaixo, em cima da fria, mas não a fria embaixo, em cima da quente. Fala Bet Shammai, porque tem uma regra que fala tatagavá. O que está embaixo é o que sobressai. Então se você coloca a fria com a quente embaixo, ela vai cozinhar um pouco a fria. Agora se você coloca a quente com a fria embaixo, então vai só esquentar um pouco a de baixo. Vai só trocar um pouco de calor, mas ela não fica completamente coberta. A de cima. Vamos lá. Botar a fria embaixo, a de cima a quente. Bet Shammai fala para você colocar sempre a de baixo tem que ser a fria. Se for a quente, você vai cobrir ela completamente e ela vai poder
tem uma força maior para cozinhar o que está em cima. O Beit Hillel Omrim, Beit Chamim Ledorchonen, Beit Hillel Ledorchamim, mutar. Beit Hillel fala, tanto faz. Uma, outra, uma. A quente em cima, a fria em cima, pode. Beit Barem Omrim, em que caso está se tratando isso aqui? Bekos, no copo, aval. Beambatei, Chamim Ledorchonen, Ledorchonen Ledorchamim. No copo, isso que Beit Hillel está falando que pode, tanto faz. A ordem dos dois é no copo, mas se for numa banheira, você tem que colocar a água quente em cima da água fria e não o contrário. Rabi Shimon ben Menasseh é Oser. Rabi Shimon ben Menasseh ele fala que é Assur. Vamos lá. Ele é proibido. Amar Rav Nachman, Alachá que Rabi Shimon ben Menasseh. Rav Nachman fala que Alachá é como Rabi Shimon ben Menasseh. Savar Rabi Yosef. Lemeimer, Rabi Yosef falou o seguinte: Sefel arei o Ambate. Sefel é um copo muito grande. Ele é como Ambate, ele é como a banheira, e também não poderia. Amale Abai, Taner, Rabi Chia Sefel no Ambate. Falou Abai para Rabi Yosef, Rabi Chia já falou claro que esse copo grande não é como Ambate. O Lemai de Sali Kadate e Meikara de Sefel arei o Ambate. Isso que você falou a princípio, que Sefel seria como mata, que esse copo grande seria como mata e seria proibido. É Maravnach, quando Rabi Shimon ben Menasseh, e falou Ravnach, que o Lachai como Rabi Shimon ben Menasseh, que na mata não pode colocar água, não pode colocar nenhum dos dois. Ela não pode colocar nem água quente embaixo, em cima da fria. Ela bechamada de Chitzah Bechamim Leika. Fala Gmará. No Shabat, você tomar banho com água quente também não pode. Então o que agora eles estão discutindo? O que se pode fazer na banheira? Eu falo, mitzvah, Rabi Shimon na Seifa. Quem falou que Rabi Shimon está falando que é proibido? Quando Rabi Shimon fala, Rabi Shimon nasce Oser, ele fala que é proibido. Quem falou que ele está falando que é proibido sobre o final, que está falando sobre Ambate? Arei Shakai, ele está falando sobre o começo. Ele está falando sobre o copo. Aquilo que Beit Shammai e Beit Hillel discutem, se pode colocar ou não água fria embaixo da quente, que um fala que água fria embaixo da quente não pode, mas pode colocar água quente embaixo da fria para os dois. Fala Rabi Shimon ben Menasseh, ou seja, ele fala que é Assur, e não o caso da Ambate, não o caso da banheira. O Beit Hillel materim lechamim letochsonen, Beit Hillel letochamim, Rabi Shimon ben Menasseh ou ser sonen letochamim. Beit Hillel fala que é permitido, e o Beit Shammai tinha falado que é permitido só se for. E o Rabi Shimon ben Menasseh ele fala que é Assur colocar a fria em cima da quente. Lembra o Rabi Shimon ben Menasseh da marca Beit Shammai? Se você falar que o Rabi Shimon ben Menasseh então concorda com o Beit Shammai? Geralmente a Lacha não é como Beit Shammai. Como é que o Rabi Shimon ben Menasseh vai concordar com o Beit Shammai? Achika Amar fala, não, assim falou o Rabi Shimon ben Menasseh. Lo nichlekhu Beit Shammai e Beit Hillel b'davar hazeh. Ele fala o quê? Beit Shammai e Beit Hillel eles não discutem nisso. De acordo com o Rabi Shimon ben Menasseh, Beit Shammai e Beit Hillel eles nem discutem nisso. A discussão deles é Tá ligado? Tá ligado. Também que Beit Shammai, Achika Amar. Lo nichlekhu Beit Shammai e Beit Hillel. Quando ele fala Rabi Shimon ben Menasseh o ser, ele fala não é que essa é a opinião dele. Ele fala não. Ele discute com Tanakama que fala que Beit Shammai e Beit Hillel discutiram nisso. Ele fala não é de acordo com Rabi Shimon ben Menasseh, Beit Shammai e Beit Hillel não discutiram nisso. Que também Beit Hillel falaria que é Assur. Amar Ravuna Berei de Rabi Yoshua. Ravuna, filho de Rabi Yoshua, falou Chazina nele Rava, ele viu Rava de Lokapid Amana. Ele viu que Rava, ele não. Midetan Rabi Chia no Adam Kiton Shalmaim Letoch Sefer Shalmaim Bechamim Letoch Sonen Sonen Letoch Hamim. Rava, ele não capid, ele não se ficava minucioso nisso. Ele não se ligava para se era a quente em cima da fria em cima da. Midetan Rabi Chia, como fala Rabi Chia,
Notei Adam Kiton Shelmaim Letoch Sefer Shelmaim Ben Hamim Letoch Shelmaim mas Letoch Hamim. Como você fala que Rabi Shimon Ben Yochai fala que eles não discutem, que os dois falam que é proibido. Se Rav ele fazia isso, tanto faz se fosse a fria em cima da quente, a quente da fria, como falou Rav Hia, que Rav Hia também falou isso. Pode colocar mesmo naquele copo grande, água, tanto a quente em cima da fria, a fria em cima da quente. Amare Ravuna le Ravash, Ravuna falou Ravash, Dilma Shani Atam Demifta Kli. Talvez nesse caso que Rava fazer isso, que Rav Hia falou que é permitido, talvez nesse caso seja diferente, talvez ele tenha uma divisória, é um Kli grande que tem uma divisória entre água quente e água fria. Amalei Mará Itmar. Ele falou, não, está escrito lá que é uma Mará, uma mesma utensílio. Mará Adam, que meare quer dizer que a pessoa joga, meare Adam, que todo Shermaim ele torce para Shermaim, Ben Hamim ele torce nem, Ben Sedona Hamim. Então parece que pode jogar tanto água quente na fria, quanto água fria na quente, que é isso que eles estavam fazendo, se ficou o final agora, mas isso que não clichê ali. O segundo clichê. Pega aqui o estação. Pode falar, se desligar vai perder o negócio. Não tem negócio não. É sobre isso, mas genérico. Pode falar. A Guimarães estava sendo escrita todo mundo ao mesmo, sentado junto. Agora ela foi compilada depois, né? Ela na verdade não foi escrita durante a discussão, né? Depois que todo mundo falou a discussão. A discussão então Ravash e Ravina, eles compilaram a Gemara. Do que se sabia de cor, né? Sim. Ravina Nasir Rebbe já tinha compilado a Mishnah. Então da Mishnah ficou se discutindo qual era, qual não era, qual era a opinião. Isso que falou na Mishnah. A Mishnah não falou se é numa banheira ou num copo grande. A Mishnah falou genérico. A Mishnah não falou se era o quente em cima do frio ou o frio em cima do quente. Ela falou genérico. Aí nisso ficou discutindo isso que falou a Mishnah, é quente em cima do frio, é no copo grande, no copo pequeno, é só nisso, só naquilo. E ficou... Aí vinham as discussões, cada um tinha opinião. Depois foi compilado... Mas as discussões estavam todo mundo junto. Não necessariamente, às vezes ele traz Ramim aqui que estavam em cidades diferentes da Babilônia. Tinha Neárdia, tinha Tzipori, tinha Tarmudai, tinham 3 lugares, parece que 3 lugares, 3 Betemidas. Às vezes ele traz gente que veio de Israel. O cara veio de Israel e trouxe opinião de não sei quem. O cara veio e falou no mesmo Midrash. Não é do Rabino de Israel. Rabino de Israel aí está no deixado. Das discussões do pessoal de lado. Tudo. Que eles sabiam tudo de cor. Depois ele compilou. Compilou organizando pelas Mishnayot. A discussão para cada Mishnah. Vamos lá. Fala Mishnah. Ailpas ve'akderah she'eviran merutachin לא ייתן לתוך התפלים, אבל נותן לו לתוך קערה ולתוך התמחוי. Vamos lá. Ilpas e Kderá são 2 coisas que estavam em cima do fogo. Por exemplo, Ilpas é uma frigideira e Kderá é uma panela. Frigideira é a panela. Se você tira isso, mesmo que você tirou isso do fogo, isso aqui é Klirishon, você não pode colocar temperos nisso. Esses temperos eles vão cozinhar nesse clima. Agora, se for Keará ou Tamhui, Keará é o próprio prato, Tamhui é uma travessa. Você tira da frigideira, coloca uma travessa, da travessa vai para o prato. Essa travessa já é o clichê, você coloca na mesa, ali você já pode colocar esses temperos. Rabi Yehuda Omer, Lakolo noten chutz midavar shesh bo chometz vetzir. Para Rabi Yehuda, você poderia colocar em cima de qualquer coisa, fora aquilo que tem vinagre. Se a comida que tem vinagre, mesmo se for no prato, mesmo se for na tigela, você não colocaria, porque já é uma comida que cozinha mais. Ou tzir é um sobra do peixe.
Esse óleo que sai do peixe, se foi feito com isso também, é uma coisa que cozinha, tipo um vinagre. A gente está agora no Membeta Mudbeit, lá em cima. Vamos lá. Vamos começar a Gumará agora. Ibaeleu, pergunta a Gumará. Ibaeleu Rabiuda, Areisha caiu lecula, o Dilma Seifa caiu lechumra. Pergunta a Gumará o seguinte: a gente falou na Mishnah, não pode colocar na frigideira e na panela, certo? Depois a gente fala, pode colocar no prato ou no negócio de servir. Fala, Gumará, Rabiuda que falou que você pode colocar em tudo menos no que tem vinagre. Ele falou que você pode colocar em tudo se tiver na panela, e aí a lecula, só não pode colocar se tem vinagre. Ou ele falou que você poderia colocar em tudo no prato, mas não no que tem vinagre, ele é humra, aí ele é mais mahmir. Essa é a pergunta, Gumará. Tashma detalhe Rabiuda Omer. Rabiuda fala, lakol il fascino, não tem lakol kderot rotchot, não tem chutz midavar shesh bo chomet vetzir. Tem uma braita que fala o nome da Rabiuda mais claro, que fala que ele pode colocar mesmo na kderá, ou mesmo na panela ou na frigideira, pode colocar os temperos, a não ser que tenha esse vinagre ou esse outro tipo de óleo do peixe. Sabaré, mas areio que tavlin. Você falou, talvez o sal é como talvez o sal é como o tempero e não pode colocar no klirishon depois que sai do fogo. De beklirishon bashlá, que no klirishon ele também vai cozinhar. O beklishini bashlá, no klirishini não vai cozinhar. Amalha, Abaia falou para Yosef, tá, né, Rabchia, fala, melachina kadavlin, de beklishini nami bashlá. De acordo com Rabchia, o sal não é como qualquer tempero, e o sal ele cozinharia mesmo no klirishini. O plica de Rav Nachman, ele discute com Rav Nachman. Demar Rav Nachman tem Bishula, que bistra Torah. Fala Rav Nachman que o sal para se cozinhar ele precisaria ser como um pedaço de carne que só de boi, que só cozinha se estiver no fogo, embaixo do fogo mesmo. E depois que tirou do fogo não cozinharia mais. Vê que a Amra Sebaravê, se a gente fala, você falou Lemeimar, Melachareu que está abrindo Beklisheni, Beklishon Bashlá, Beklishnilo Bashlá. A gente fala, você fala que o sal é como qualquer outro tempero, que cozinha no klirishon, mas não cozinha no klishini. Amalha Abaia, tá na Rabchia fala, Melachenaka da Vrida, Beklirishon na melhor da Bashlá, que mesmo no klirishon ele não me vachel. De acordo com a Rabchia, o sal ele não me vachel no klirishon, e só me vachel só seria cozinhado se colocasse embaixo do fogo. Velho Rav Nachman, isso que falou Rav Nachman, Sricha, Milcha, Bishula, que vista Deus. Falou que Rav Nachman falou que o sal ele precisaria de um bishul, como um pedaço de carne do boi, quer dizer, debaixo do fogo mesmo. Você pega uma carne crua e coloca no klirishon que saiu do fogo, não adianta nada, ele não vai cozinhar. A cozinhar ele precisa ficar embaixo do fogo. Então, assim também é o sal. Fala Mishnah. En notin klita katanele cabelo boeta shemen. Veim natnua mibeodeu mutar. Veem yutan mimenu levi she'enu menu mukhat. Aqui é o seguinte. Esse aqui é o caso da nossa Mishnah. Você colocar um kli embaixo do fogo, embaixo da vela. E aí ele fala o seguinte. Por que você colocaria isso? Para poder aproveitar o óleo se o óleo está caindo. Se o óleo está transbordando, então para você não perder o óleo, você colocou um cli ali para salvar. Ele fala o seguinte: não pode fazer isso. Para pegar o óleo. Se você colocou isso antes do Shabat, mutar, aí você pode depois aproveitar esse óleo depois do Shabat. Mas você não pode pegar ele agora, esse óleo agora, porque ele não era uma coisa que estava pronta antes do Shabat para você usar esse óleo. Uma vez que ele só caiu aqui no Shabat. Ele nasceu no Shabat. Teria problema de no lado, parece. Vamos ver. Não pode ter proveito dele no Shabat. Amaravchista, afal bishamro enodim kli da khadad agora kabel beitzata, aval kofi alea kli shelot ishaver. Amaravchista, você tem uma galinha que vai colocar ovo. Você não pode colocar um cli embaixo da galinha para pegar o ovo.
Mas, depois que ela colocou o ovo, você pode colocar um cli em cima desse ovo, virado de cabeça para baixo, para não ser quebrado o ovo. Porque você não pode colocar um cli para pegar esse ovo, porque esse ovo está nascendo no Shabat. Mas você pode proteger o ovo depois que ele já nasceu, e pegar ele depois do Shabat. Raba falou, isso falou Rav Chisda. Raba falou, mas tá de Rav Chisda, qual o motivo de Rav Chisda? Raba está falando qual o motivo de Rav Chisda. Kassavar, ele sustenta, tá negócio, tá suiale a tribe de Satabe Ashpa, vem na suiale a tribe de Satabe Midron. Vem a Tzala Metsuyah e tiro, vem a Tzala Sena Metsuyah lo e tiro. Fala Raba, de acordo com Rav Chisda, o motivo de Rav Chisda, Raba fala que o motivo de Rav Chisda é o seguinte. Uma galinha, ela sempre vai procurar um lugar plano, um lugar que ela acha seguro. Às vezes não é seguro, porque as pessoas passam, mas é um lugar plano para colocar o ovo dela. Ela não coloca o ovo dela num lugar inclinado, ela sabe que o ovo vai rolar. Então, uma vez que ela coloca o ovo dela no lugar plano, isso aqui é uma atzalá metsuyá. Isso aqui é uma salvação para uma coisa que geralmente comum de acontecer. É comum dela colocar no lugar plano, e aí as pessoas podem não ver o ovo, e podem depois pisar no ovo, quebrar o ovo. Então você coloca ali um cli virado, as pessoas vão ver o cli, não vão pisar. Agora, uma tzalá, salvar uma coisa que é incomum, aí Ramim não permitiram. Salvar uma coisa que é comum, permitiram. Comum de acontecer, permitiram. Salvar uma coisa que é incomum, Ramim não permitiram. Eite veio Abaye, e Abaye perguntou, Raba, você explica Rav Chisda assim? Eu tenho umas perguntas. Atzalá incomum, você salvar uma coisa que é incomum de acontecer, que Ramim não permitiram? Então eu vou te trazer uns casos que é incomum. E Ramim permitiram de salvar, vamos ver. Ve'atania fala Braita, Nishbera lo chavit shel tevel berosh gago, bevik li umaniach tartea. Você quebrou um barril que estava lá óleo ou vinho de tevel. Tevel é uma coisa que não foram separados de trumot e masrot. Então isso é o que no Shabat? Pode usar? Não. Então é mukse. Tudo que não tem proveito, não pode ter proveito de Shabat. É mukse. Se quebrou um barril com mukse lá dentro, mas ele estava no telhado dele, fala Braita, você pode trazer um outro barril, colocar embaixo para cair em cima desse barril e você não perder. Fala Gumará, é tão comum assim quebrar um barril? É incomum quebrar um barril. E mesmo assim, permitiram salvar o que ia cair dele. Fala Gumará, begul fechade de shrichei. Nesse caso, de picai. Nesse caso é um barril novo. Os barris novos são mais comuns quebrarem. Eite veio. A Baia vai perguntar para a Raba mais uma coisa incomum que parece que é incomum. Como é que você explicaria que deixaram salvar? No tinto que está cataneira e cabelo no tzotzot. Você falaram que pode colocar um prato, algum cli embaixo da vela, para receber as faíscas, para não pegar fogo na casa. No tzotzot na mishrichei. As faíscas, elas também são coisas comuns de acontecer, isso responde a Rav Yosef. Eite vem mais uma coisa que a Baia vai perguntar para a Raba como é que você explica Rav Chisda assim. Eite vem, kofin que ara alaner shelo yachez bekorá. Você pode colocar o seguinte: você coloca um prato em cima da vela, a vela está aqui, ela acaba aqui. Você coloca um prato aqui em cima da vela, para a chama não subir na corá, na viga da casa de madeira, para não pegar fogo. Isso aqui também é incomum. Ele fala, não, bebatei guerrine e desrirebeu delicar. Isso aqui é numa casa baixa. Nas casas baixas é mais comum de pegar fogo se você está com a vela acesa. Essa casa é muito baixa. E também aquela viga, aquela madeira da casa que quebrou, Ramim, eles deixam você usar isso como calço da cama ou como calço do banco. E também é incomum a madeira quebrar da casa. Então responderia Raba respondeu para Abai, não. Isso aqui é também numa corá, numa madeira nova que você colocou, que é mais comum que se quebre, não naquelas antigas que não quebram. Fragmará, Dotlin Kli, outra pergunta. Dotlin Kli Tachata Delef Beshabat. Você coloca um Kli
você pode colocar um balde, alguma coisa, embaixo da goteira no Shabat. Telef. Também parece que essa goteira seria algo improvável de acontecer, incomum de acontecer. Mesmo assim, você pode pegar um cli para salvar isso que é incomum. Fala Gumará, então, como é que ele respondeu? São nas casas novas. Nas casas novas é mais comum de ter goteira do que as casas velhas. As casas velhas que já não tem goteira, nunca teve. Então é comum que comece a ter goteira de repente. Agora, nas casas novas, que você não sabe se tem algum buraco ou não tem algum buraco, então é mais comum que tenha goteira nas primeiras vezes que chove, que alguma coisa, a ver se tem goteira. Então, nesse caso, que é comum de ter goteira nessas casas, que você não sabe onde é que tem que fechar o buraco, aí você pode colocar o cli. Então, continua Rabba explicando Rav Hizda, que Rav Hizda deixou lá colocar proteger o ovo, porque era uma coisa tzalametziar, uma salvação comum de se acontecer. A salvação comum ele permitiu, Ramim permitiram. A salvação de uma coisa incomum no Shabat, Ramim não permitiram. Isso é Rabba explicando Rav Hizda, e Abai discorda, por isso que fez essas perguntas para ele. Hazak Baruch.